Fala pessoal, aqui é o Ângelo, professor de Biologia do QI, e vamos falar agora das formas das proteínas. A gente vai entender um pouco da estrutura delas, primária, secundária, terciária e quaternária. Lembre-se, a forma tridimensional da proteína tem muito a ver com a sua função. E a gente vai entender como que essa forma é gerada. Para poder começar, a primária. A primária é uma sequência de vários aminoácidos. Então, coloquei aqui aminoácido 1, 2, 3, 4, e eles estão ligados por ligações covalentes, que são ligações peptídicas. A gente sabe que esse processo ele ocorreu através de uma síntese por desidratação. Para poder entender isso daí direitinho, eu te mostrei lá já como que ocorre a ligação entre um aminoácido e outro aminoácido. E lembre-se, sempre que a gente tem uma ligação peptídica sendo formada, tem a liberação de uma água. Isso de vez em quando cai em prova, eles gostam dessas questões. Por exemplo, se eu tiver 2 aminoácidos ligados, liberou uma água. Se eu tiver 3 ligados, 2 águas vão sair. O número de águas liberadas é igual ao número de ligações peptídicas. Por exemplo, nesse esqueminha que eu pus aqui, ó, 1, 2, 3 ligações peptídicas para 1, 2, 3, 4 aminoácidos. Então, são 3 ligações peptídicas e são 3 águas liberadas. É legal pra caramba a gente entender de onde que vem esse esquema de colocar a sequência certa, aminoácido 1, 2, 3, 4. Isso tem que estar escrito em algum lugar, em você e nos outros seres vivos todos. Isso está escrito nos genes, lá nos nossos genes, que ficam contidos no nosso DNA. O nosso gene, ele vai ser transcrito num RNA mensageiro, e lá nesse RNA mensageiro a gente tem estruturas que são trincas de bases nitrogenadas, que nós chamamos de códons. E a gente vai lembrar que cada códon corresponde a um aminoácido. E na tradução desse RNA mensageiro, a gente gera uma sequência de aminoácidos que é a proteína. Lembrando que qualquer alteração que a gente tiver nessa sequência de aminoácidos, a gente altera a proteína. Para você ter uma ideia, quando a gente pensa na hemoglobina, ela é feita de uma sequência de aminoácidos. Se a gente troca um aminoácido, a gente pode trocar, por exemplo, um ácido glutâmico por uma valina. Essa única troca que a gente faz altera a proteína hemoglobina. Isso gera uma hemoglobina diferente. Normalmente a hemoglobina, ela é uma globulina, redondinha assim. E quando você coloca ela dentro da hemácia, que é a célula que ela fica guardada, essa hemácia ela é flexível, boa para transportar oxigênio, lá então a hemoglobina transporta oxigênio dentro da hemácia. Agora, se você por acaso altera essa proteína hemoglobina, trocando então, tirando um ácido glutâmico, colocando uma valina, ela vira uma proteína na forma de bastão. E a hemácia fica na forma de foice. Isso daí dificulta muito o transporte de gases e, além disso, a hemácia, ao invés de ficar massinha, flexível, ela fica mais dura. Né? Nas extremidades, a pessoa que tem anemia falciforme, que é uma doença genética, por isso que eu estou falando que tem a ver com o gene, a proteína, essa pessoa ela sente dores nas extremidades, ela tem problemas graves. Então, é muito importante você entender que essa forma, essa sequência aqui de aminoácidos, ela vai determinar a forma secundária e a forma terciária da proteína. A qualidade dos aminoácidos encontrados nessa sequência determina a forma secundária e a forma terciária. Vamos entender por quê. O que é a forma secundária? Ela é o resultado da ligação de hidrogênio entre elementos repetitivos da cadeia principal. Então, nós vamos lembrar o que é a cadeia principal e o que é a cadeia lateral. Para começar, esse aqui é o aminoácido. Eu vou marcar aqui para vocês o que é a cadeia principal e o que sobrar vai ser a cadeia lateral. Então, aqui, ó, tudo que eu estou marcando aqui agora faz parte da cadeia principal. E esse R que está aqui, que é um radical, ele vai ser a cadeia lateral, que é o que vai variar entre os aminoácidos. Então, ligações de hidrogênio que vão acontecer com oxigênios, com hidrogênios da cadeia principal, fazem a proteína dobrar. E ela pode dobrar de diferentes maneiras. Ela pode dobrar nesse formato aqui, que lembra aquele antigo fio de telefone, que dobrava assim, ou ela pode dobrar assim. Aqui, a gente chama a primeira forma de alfa-hélice. E a segunda, a gente chama de folha beta ou beta pregueada. Então, essa de baixo aqui chama folha beta ou beta pregueada. A gente encontra, por exemplo, a alfa-hélice numa proteína que é muito comum no nosso dia a dia a gente ver, que é a proteína que faz parte do nosso cabelo. Você pode perceber que, às vezes, o cabelo ele é ondulado, ele é anelado. E a ondulação, ou ele ser anelado,
tem a ver com essa ligação, que é a ligação de hidrogênio. Quando a gente pega, então, essa interação, que é a ligação de hidrogênio, quando se aquece, ela é rompida. E depois ela é restabelecida com a água da chuva, com a água da umidade do ar, com a água, por exemplo, de um banho, e o cabelo volta a anelar. Então, a gente vê essa forma aqui. A folha beta ela é encontrada, por exemplo, na teia de aranha. Tem aranha que tem uma teia assim que você não acredita na estrutura dessa teia. Pra você ter uma ideia, tem uma aranha que chama néfila, que tem uma teia amarelinha, que é uma teia muito dura, muito resistente. Se você dobrar a teia dela e tentar puxar, não arrebenta. Proporcionalmente, a teia de aranha ela é mais forte do que um cabo de aço. Se a gente fizesse uma teia de aranha da grossura de um cabo de aço, ficaria mais resistente do que ele. Nessas formas, então, que são as formas secundárias. Então, são interações, ligações de hidrogênio, que acontecem entre átomos da cadeia principal. É legal a gente pensar nisso. Então, isso faz dobrar. Pode dobrar em alfa-hélice, pode dobrar em folha beta. Agora, a forma terciária já é resultado da interação entre as cadeias laterais. Então, as cadeias laterais fazem com que a proteína dobre sobre ela mesma. Ela vai dobrar e vai dobrar sobre ela mesma. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns exemplos de estruturas que podem gerar essa dobra. Existe uma interação que a gente chama de interação hidrofóbica. Essa interação hidrofóbica ela é assim. Aqui existe um grupo aqui no meio que ele é apolar. Então, ele tende a fugir da água. Então, a proteína ela vai dobrar para deixar esse meio aqui isolado da água, para proteger ele da água. Uma interação, então, que é chamada de interação hidrofóbica. Aqui também uma outra interação, aí vai depender do aminoácido. Tem um aminoácido que chama cisteína, que ele tem enxofre. E ele é capaz de interagir, olha aqui, ó, uma cadeia que é lateral tem, por acaso, esse enxofre aqui. A outra cadeia tem esse enxofre aqui. Um enxofre vai ligar no outro por uma ponte que a gente vai chamar de ponte de sulfeto. Ele vai ficar grudado ali. É uma outra ligação, que faz com que a proteína dobre sobre ela mesma. E também tem até mesmo ligações de hidrogênio. Então tem interações hidrofóbicas, tem ligação de hidrogênio, tem ponte de sulfeto, que faz a proteína dobrar sobre ela mesma. Então, se ela tiver na forma linear dela, só na sequência de aminoácidos, é a forma primária. Se por acaso ela dobra por causa de interações, que são ligações de hidrogênio, que vão ocorrer na cadeia principal, aí ela está na forma secundária. Se por acaso ela dobra sobre ela mesma, ponto de sulfeto, interação hidrofóbica, a gente tem a forma terciária. E se por acaso a gente tem várias cadeias, mais de uma, 2, 3, 4 cadeias polipeptídicas interagindo, a gente tem a forma quaternária. Por exemplo, aqui eu tenho uma proteína na sua forma terciária, observe que ela está dobrada como se fosse secundária, mas ela dobra sobre ela mesma. Então está na forma terciária. 1, 2, 3, 4. 4 cadeias polipeptídicas dobradas. E se a gente coloca essas 4 cadeias polipeptídicas dobradas interagindo, essa interagiu com essa, que interagiu com essa, que interagiu com essa, a gente tem a forma quaternária. Por exemplo, a proteína hemoglobina, que eu citei anteriormente, ela está na forma quaternária. E o que faz ela interagir são ligações entre os ferros. Imagina que tem um ferro aqui nela, tem ferro, grupo M, ferro, eles vão interagir. Isso mantém essas proteínas unidas. E uma coisa muito importante é que para gerar essas dobras, para gerar essas formas, nós temos interações que são químicas. Agora, o ambiente externo, ele também contribui para a manutenção ou então contribui para desfazer essas formas. A gente vai entender que a temperatura do meio e o pH do meio, por exemplo, são fundamentais para a manutenção dessas formas. Em alguns momentos, a gente pode acabar com essa forma, mudar essa forma. A gente pode desnaturar as proteínas. A desnaturação na próxima aula. Abraço.